Eu nunca pensei em toda a minha vida que um dia eu faria uma promoção como essa. Mesmo sendo na Black Friday, eu acho que eu exagerei. Afinal, são 21 lindos modelos de bolsa de crochê de luxo, os modelos mais lindos aqui da internet, que você vai aprender a fazer por um valor simbólico, menos de R$100. Isso mesmo, gente, eu não tô louca. E a única coisa que você precisa fazer nesse momento é comentar "eu quero" e corre lá no seu direct já para realizar o pagamento e garantir a sua vaga. E você vai ter acesso vitalício ao meu curso com 21 modelos e aprender a fazer todos eles por meio de videoaulas gravadas. Nesse curso, eu ensino o passo a passo completo de cada um desses modelos que está passando aqui na tela, detalhadamente. Ensino a forrar as bolsas, ensino a fazer o bolso embutido com zíper e ainda tem conteúdo exclusivo de marketing e vendas. Ou seja, além de te ensinar a fazer todas essas bolsas maravilhosas, eu ainda vou te ensinar a vender. Então comenta agora mesmo "eu quero" e para você virar a chave de uma vez por todas e elevar o nível do seu crochê ou até mesmo transformar um hobby antigo em um negócio lucrativo.